Nós vamos agora entrar no momento especial da oferta. E para esse momento nós vamos falar da história de 5 mulheres que marcaram o seu tempo. E eu tenho certeza que aqui não tem somente 5 mulheres que vão marcar o seu tempo. Quem é que vai marcar o seu tempo em nome de Jesus? Dá uma glória a Deus. Números capítulo 27, verso 1 diz o seguinte: E aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade e bisneto de Marqui, trineto de Manassés. Pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. O nome das suas filhas eram Mahlá, Noa, Ogla, Mica e Tirza. 5 filhas. Verso 2. Elas se prostraram à entrada do templo do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Aqui ela estava dizendo filhos homens. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Vocês lhe dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas. E lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem nas mãos do seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal. Diga comigo: esta será uma lei. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Diga amém. Minhas queridas, essa palavra se encontra no livro de Números, capítulo 27, como nós acabamos de ler. E era um tempo onde o povo que estava lá em direção à terra prometida já estava de frente para a terra prometida. Eles já não estavam mais vagando pelo deserto. A terra era real, a promessa era real. E naquele determinado momento, Moisés estava dividindo a terra pelas tribos e pelos seus clãs. E cada família receberia uma parte da promessa, uma parte da terra prometida. Mas a Bíblia fala que só receberia a herança, só receberia a terra aquela família, aquele pai que tivesse filho homem. Aquele que fosse homem. Mulher não receberia a promessa. Mulher não receberia a herança. Mulher não receberia a terra. Diga misericórdia. Diga mais uma vez para o inferno ouvir: misericórdia. Mulher recebe sim a promessa, mulher recebe a herança, mulher recebe a bênção, porque nós temos um Pai celestial que nos adotou como filhas. E se somos filhas, nós somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo. E aquelas 5 filhas de Zelofeade, elas não tinham irmãos. Se elas não tinham irmãos, elas não tinham promessa, não tinham bênção, não tinham terra. E por isso, não tinham história, não teriam mais família e não teriam destino. Mas a Bíblia fala que elas decidiram se posicionar. E só recebe a promessa, só recebe a bênção quem se posiciona. Cutuca a irmã que está ao teu lado e diga: minha irmã, chegou o tempo de você se posicionar. Chegou um tempo de você se posicionar, e isso Deus tem falado comigo desde o começo do ano. É tempo de você se posicionar hoje para você receber a graça, para você receber o favor de Deus na sua vida, porque o Senhor está com os seus olhos atentos
atentos ao seu clamor, ao seu pedido, à sua petição. E aquelas mulheres, elas se posicionaram e elas declararam e já estavam agindo e tomando posse da herança, tomando posse da promessa, tomando posse da terra. Pastora, como é que eu devo me posicionar? Tomando posse. Levanta as suas mãos agora e começa a declarar e diga: eu tomo posse. Eu tomo posse de tudo aquilo que o céu já declarou sobre a minha vida, em nome de Jesus. Começa a agir hoje. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Mas a partir de hoje, minha irmã, começa a agir como se você já estivesse vivendo a promessa. Ah, pastora, mas eu não estou vendo a situação. Pastora, está tão difícil. Eu não tenho recursos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Mas começa a declarar, porque aonde você colocar a planta dos teus pés, abençoado será. A situação pode ser contrária, mas você vai declarar hoje: vai dar certo, vai prosperar, vai para frente, porque eu tenho um Pai e o nosso Pai não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Começa a declarar e tomar posse. Eu tomo posse que ainda esse ano a minha empresa vai prosperar. Eu tomo posse que ainda esse ano, se uma porta se fechou, duas vão abrir, em nome de Jesus. Eu tomo posse que ainda esse ano a minha família será salva. Eu tomo posse que ainda esse ano o Senhor vai multiplicar os recursos e eu vou abençoar minha mãe, meu pai, minha família, meus irmãos. Eu vou abençoar porque eu tomo posse em nome de Jesus. E a segunda coisa que elas fizeram, elas foram levar o seu problema para Moisés. Moisés era o porta-voz de Deus. E tem muitas mulheres hoje que estão levando o problema para a vizinha, para fulana, para Deltrana, e não estão levando para Deus. Leve seus problemas, leve a sua causa para Deus. Elas foram lá em Moisés. Moisés, nós queremos a nossa herança. Nós queremos a nossa parte. E Moisés levou para Deus e foi consultar ao Senhor. Sabe o que Deus disse? Moisés, elas têm razão. Moisés, elas estão certas. E vai chegar o dia que Deus vai dizer: minha filha, você está certa. Minha filha, você tem razão. Porque quando você se posiciona, os céus declaram o favor de Deus para com a tua vida. Porque você se posicionou. E elas eram da tribo de Manassés. Pastor, o que quer dizer? Vocês lembram, domingo passado eu preguei aqui sobre a bênção de Efraim e de Manassés. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, Efraim era o filho mais novo e Manassés era o filho mais velho. Manassés, como filho mais velho, receberia a bênção maior. Mas quando Deus foi abençoar, Jacó trocou as mãos e Efraim recebeu a bênção maior e Manassés ficou esquecido. Manassés recebeu a bênção menor. Mas apesar delas serem da tribo esquecida, apesar delas serem da tribo que recebeu a porção menor, elas não se contentaram com nada menos que o melhor de Deus na vida delas. E eu quero te dizer hoje: não se contente com nada menos que o melhor de Deus na tua vida. Porque talvez a tua história da tua família foi de derrota, assim como essa tribo de Manassés. Na tua história, na tua casa, nada deu certo. Mas eu quero te dizer que a partir de ti vai dar certo. A partir de ti vai prosperar. A partir de ti virá um novo tempo, uma nova estação. Será um tempo de bonança sobre a tua vida. E elas se posicionaram, tomaram posse da promessa, resolveram com Deus. E sabe o que aconteceu? Deus falou: Moisés, Moisés, elas não têm direito mesmo não, Moisés. Mas a partir de hoje, escrevam uma nova lei. A partir de hoje, se o pai não tiver um filho, a partir de hoje é lei. As filhas receberão a terra. As filhas receberão a
elas receberam o favor, a graça, a bondade, a misericórdia, a bênção, a prosperidade de Deus na vida delas. E você vai receber também em nome de Jesus. E eu quero que diante com essa palavra profética, você se comportasse hoje como se você já tivesse recebido a promessa. Você ofertasse hoje como se você já tivesse recebido a bênção. Ah, pastora, mas são tantas notícias ruins. Mas se comporte como se você já tivesse recebido essa porta que você precisa. Se coloca de pé no seu lugar agora.